E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vai ser um desafio de 21 dias sem açúcar, cortar o açúcar. Todos nós já sabemos que o açúcar tem vários malefícios, como obesidade, né, que causa obesidade, com aumento de gordura e diabetes. Mas tem outros malefícios que não é muito conhecido. O açúcar, ele pode contribuir com ansiedade e depressão, o que é bem preocupante. O doce, ele atua como uma droga no nosso sistema de recompensa. Ele dá um prazer imediato e você fica sempre tendo que buscar cada vez mais. Por que eu resolvi fazer esse desafio? Eu resolvi fazer esse desafio para ver como o meu corpo vai reagir às mudanças, os efeitos dessa falta de açúcar no nosso organismo, no meu organismo no caso, e também para decidir eliminar esses malefícios, né, que causam no corpo e na mente, para tornar uma vida mais feliz e saudável. E também para melhorar a resiliência mental, cumprir objetivos propostos por mim mesmo e cumprir. Muitas vezes a gente não consegue cumprir metas e objetivos que a gente estabelece para nós mesmos. Inicialmente eu pensei em 7 dias, mas depois eu pensei que seria muito pouco para dar tempo do corpo sentir as mudanças, se reajustar e até para se tornar um hábito. Então eu aumentei para 21 dias. 21 dias eu acho que é um tempo bom para poder saber o que o açúcar causa no nosso organismo. Vamos lá. Na primeira semana eu fiz da seguinte forma: eu tirei todos os açúcares adicionados, então seria alimentos que contêm açúcar adicionado. Eu também tirei os açúcares em si, você coloca num cafezinho, num suco, açúcar refinado em geral, seja ele mascavo, seja ele qualquer tipo de açúcar industrializado. Também até o mel. Tirei os açúcares, tirei o carboidrato, que seria o arroz, o pão, as massas refinadas, farinha em geral, né, que vai nas coisas, e bolo, todas essas coisas que vão virar açúcar também. E também algumas frutas, porque fruta também tem açúcar e algumas têm muita quantidade de açúcar, como a banana, a manga, a uva, que tem bastante açúcar. Então tirei essas frutas também na minha primeira semana. Na segunda semana eu só tirei os açúcares adicionados e o carboidrato. As frutas eu mantive novamente, voltaram para minha dieta. Eu comi fruta em geral, normalmente, todos os açúcares naturais, tá ok. Na terceira semana, lá mais pro meio, eu voltei com o carboidrato também, só que sem os açúcares adicionados. Então, fruta e os carboidratos, mas sem a adição de açúcar nos alimentos, que basicamente é muitos alimentos industrializados. Beleza? Agora vamos preparar aqui o meu café. Temos aqui o leite e o whey, que tem uma concentração muito baixa de açúcar. Também temos aqui um iogurte, que vocês podem ver, se focar, 0 açúcar. Eu vou bater aqui e já volto. Bom, no meu primeiro dia vai ser isso. Vai ser um whey, um copo de whey. Vai ser o iogurte com granola e os ovos. Logo na primeira semana já falhei no desafio
acho que com uns 2 dias mais ou menos. Tava um dia quente, eu tava com uma pessoa e aí a gente acabou tomando um sorvete e aí eu tive que recomeçar o desafio, né? Nesse processo da primeira semana, geralmente é pra gente sentir alguns sintomas de abstinência. Eu não senti muitos sintomas, não fiquei irritado, tive variações de humor, mas eu acredito que não foi por conta do açúcar em si, foi por conta de outros fatores externos. Senti fome, muita fome, acabei tendo que comer muito mais, com um intervalo menor, e adicionei mais proteína para poder saciar mais e também para não perder muito peso, né? Não perder muita massa, porque como tirei o carboidrato para suprir, para não ficar tão magro, acabei adicionando mais proteína na minha dieta. Não senti nenhum tipo de fraqueza, consegui fazer atividades físicas normalmente, não perdi força na academia, conseguia fazer a caminhada, a corrida, qualquer coisa que exigisse do corpo, consegui fazer sem dificuldade, sem passar mal, não perdi força nenhuma. Já na segunda semana, deu para notar algumas diferenças em relação à primeira. Eu consegui sentir mais o gosto das coisas, alguns alimentos começaram a ficar mais doce do que o normal, porque muitos alimentos você até repete e dá para sentir que estava mais doce do que o normal. Sobre a pele em si, eu pessoalmente não senti tanta alteração, além do mais porque estava bem quente nesses dias, você acaba suando mais. Então eu acho que não teve um efeito tão notável. Mas algumas pessoas disseram que a minha pele parecia melhor. Me disseram também que eu parecia mais magro, apesar de eu não ter perdido peso e não ter perdido, vamos dizer assim, medida. Acredito que foi o desinchar do corpo que deu esse aspecto. Em relação a dormir, consegui dormir melhor, mas também acho que pode ter sido outros fatores que contribuem, né? Outros fatores externos. Não senti tanta vontade de doce nessa segunda semana, mas senti falta dos sucos naturais. E eu tentei fazer alguns sucos, como de melancia, mas a melancia estava meio passada, então acabei não tomando. Suco de abacaxi com hortelã, sem o açúcar, claro, só o açúcar da fruta. E ficou meio sem graça, aí eu acabei desistindo dos sucos em geral. Na terceira semana eu acabei ficando mais sem criatividade, de ficar inventando prato. Aí ficou um pouco mais repetitivo, aí já estava ficando meio incomodado, sentindo a falta do arroz. E aí eu acabei lá pro meio da semana voltando com arroz. Acabei voltando também com pão, eu voltei com carboidrato. Acabei voltando com suco também, mas o suco que eu tomei foi um suco integral de uva, sem adição de açúcar. É só o açúcar natural da fruta, eu sei que é um suco doce ainda, mas é sem adição de açúcar. Vou mostrar para vocês algum dos pratos que eu fiz. Aí vocês vão ver um pouco de variedade. Eu vou deixar não todos os pratos, mas pelo menos um de cada para vocês verem. Tem alguns alimentos que não contêm açúcar, como vocês podem ver na embalagem. E caso vocês queiram comer um doce, alguma coisa em específico, tem esses doces aqui também, que também não tem açúcar, dá pra vocês dar uma saciada. Esse aqui tem até gosto de whey. Então pra mim, eu acho que eu cumpri o desafio, mesmo as regras não sendo todas iguais até o final, desde o começo. Eu adoro um doce,
Tanto que o pessoal até me zoava antigamente, porque eu comia pão com leite condensado. Aliás, coloca aí nos comentários que coisa estranha vocês comiam. Mas atualmente não como tanto doce com tanta frequência. Eu adoro um doce, mas não com tanta frequência. Então acho que por isso foi um pouco mais fácil. E o fato de não ter doce em casa também. Isso contribui para mim não ficar vendo e ficar com vontade, né? Foi mais difícil quando você sai pra rua, sai de casa e é normal. As pessoas gostam de doce, comem doce. O doce não é tão mal visto como uma droga. Então as pessoas comem. Um exemplo disso no final da igreja, do culto, o pessoal sempre faz um café, tem um bolinho, alguma coisa do tipo, e eu tinha que dizer não, mesmo querendo. Aí veio uma voz na cabeça, a nossa própria voz, falando: por que você está fazendo isso? Para que isso? Ninguém se importa com isso. Por mais que seja simples, por mais que seja uma coisa simples, muitas vezes a gente deixa essa voz ganhar, porque é uma coisa pra gente, mas você tem que não deixar essa voz ganhar. Muitas vezes a gente deixa pra lá e deixa ela ganhar, e a gente não se esforça, a gente tende a ficar na inércia de continuar como tá. Então, como resultado final, eu não mantive o peso, não perdi peso, ganhei músculo, ou seja, o que eu perdi provavelmente foi só gordura ou água, não sei. Houve uma melhora na clareza de pensamento, então mentalmente acredito que fez diferença. Não vou cortar totalmente o açúcar da minha vida. Em casa vou manter no mínimo possível dessa forma, sem açúcar adicionado e coisas do tipo. Mas quando for pra rua, não vou me privar de comer as coisas que contêm açúcar. Tem coisas que pra mim não faz diferença, tipo refrigerante eu já não tomo. Mas é isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo, se assistiu até agora. Tchau!